Olá, hoje nós estamos fazendo o nosso boletim de uma forma um pouco diferente, que tivemos um pequeno probleminha, mas o que importa é análise, ou seja, discutir o que ocorreu no 1º de maio. Como nós tínhamos comentado, havia uma grande preocupação que ocorresse algum tipo de incidente se fosse uma participação massiva nos dois movimentos, vamos chamar assim, ou seja, na manifestação em São Paulo, golpista bolsonarista, que não tinha sido inicialmente permitida, inclusive, pelas autoridades, e aquela que já estava autorizada há muito tempo, em frente ao estádio do Pacaembu, dos sindicalistas, do 1º de maio. Vale destacar que o 1º de maio é uma data, sempre foi ao longo da história do Brasil, que ocorreu hoje a primeira vez, uma data que faz a referência ao direito dos trabalhadores. Essa data nasceu lá no século XIX, na luta dos trabalhadores, por melhores condições de trabalho, por férias, aposentadoria, etc. Direitos que para hoje isso é absolutamente normal, mas é uma conquista dos trabalhadores. Chegou ao Brasil, a sua comemoração era motivo de conflito e a partir de 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, pouco depois vira um feriado e um momento de comemoração do governo varguista. E de lá para frente, o 1º de maio sempre foi um feriado e em momentos democráticos tinha as manifestações dos sindicalistas. Com o passar do tempo, ali já nos anos 80, já no final da ditadura, que termina em 1985, essas manifestações sempre tinham um caráter de protesto. Depois veio a democracia, as manifestações com o passar do tempo foram diminuindo, Algumas delas eram grandes, aqui em São Paulo, por exemplo, da Força Sindical, na zona norte de São Paulo, porque eles sorteavam carro, apartamento, fazia show, etc. tal. Mas essas manifestações foram perdendo o caráter de reivindicação. Bem, a desse ano ia fazer as suas colocações, evidentemente, apresentar as propostas dos sindicalistas e dali por diante. Porém, e aí é interessante, porque faz parte do discurso bolsonarista, você captura algo do campo democrático e transforma como seu, mas numa leitura ditatorial. Eles fazem isso com o conceito de liberdade, com o conceito de democracia, com o conceito de liberdade de expressão, tudo que nós estamos assistindo. Eles capturam aquilo que é da essência democrática e usam para impor a ditadura, E usam como se eles fossem os defensores disso, como nunca foram, por exemplo, defensores do interesse dos trabalhadores. Então, o que acabou ocorrendo? Criou uma confusão danada, porque nós nunca tivemos um 1º de maio em que numa parte, por exemplo, da cidade de São Paulo, se falava em golpe, fechar o Supremo Tribunal Federal, uma linguagem até contra a vacina, se falou de tudo, e a cerca de 2 quilômetros aproximadamente da Avenida Paulista, estava se falando um discurso inverso. Mas o que chama atenção também nisso é que a pequena participação, primeiro foi o que eu chamo de Batalha de Tararé. E por que Batalha de Tararé? Em 1930, ia ter aqui no sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, uma grande batalha, porque vinham os revolucionários do sul, do Rio Grande, estavam subindo em direção à capital, que era o Rio de Janeiro, e o governo, Washington Luiz, que era o presidente da República, tinha mandado o exército para combater os rebeldes revolucionários que estavam subindo. Porém, nesse conflito, perto da cidade paulista de Tararé, já na divisa com o Paraná, acaba não ocorrendo. Por quê? Porque o Washington Luiz pouco depois ia cair, depois é preso, depois acaba saindo do Brasil, e aquela que seria a maior batalha, não aconteceu absolutamente nada. Virou piada na época, até teve um grande personagem, um humorista que acabou incorporando e se intitulou a partir de então Barão de Tararé, e fez grandes piadas, que é o Aparício Torelli, que foi inclusive depois vereador do Partido Comunista com a redemocratização em 45. Bem, mas o que interessa é que aquilo que se imaginava, que eles fossem criar enormes, não aconteceu nada. E aí fica uma situação estranha, porque sempre quem dá o tom para as manifestações é o Bolsonaro. Ele cria a todo momento uma tensão, o caos, e quando não ocorre o caos, as pessoas falam, ele melhorou, olha, ele deu um passo atrás. Não, não é nada disso. E veja, ao invés do 1º de maio, a questão central era o Brasil, o noticiário falar sobre a inflação, sobre a queda do valor real do salário mínimo, de todas as questões, a questão da Previdência e todas as questões que afetam o cotidiano dos trabalhadores. Não, o noticiário ignorou tudo isso, e passou a falar da manifestação, se ia ter ou não a participação do Bolsonaro. Teve em Brasília, ele passou durante 10 minutos, viu que não tinha ninguém, voltou para o Palácio e evitou se comprometer com tudo aquilo. E também não veio a São Paulo. Então você desvia o foco das questões que são centrais. E ele, nesse sentido, ele sabe fazer isso com muita eficiência, porque tinha de se discutir as questões centrais que estão afetando a vida dos trabalhadores. Nós temos milhões de desempregados. Agora, na inflação
inflação do mês passado foi a maior desde 1995. Eu estava lendo um artigo hoje no Estadão, do economista Mendonça de Barros, que já foi entrevistado aqui no nosso canal, e ele mostra que o quadriênio bolsonarista, 2019, 20, 21 e 22, vai ter um crescimento no total de 4 anos, vai dar um crescimento de 0,5%. Só que a população cresceu quase que 0,8%. Ou seja, o PIB per capita caiu. Ou seja, nós demos um grande salto para trás. Se os resultados do governo Temer já eram extremamente preocupantes e os do final do governo Dilma eram desastrosos, nós demos um grande salto para trás nesses 4 anos, que deveria ser a questão central da discussão do 1º de maio, né? Mas não foi, porque o Bolsonaro conseguiu capturar e outra vez dominar o que se chama, hoje é moda falar, a narrativa e impor a discussão, que era a questão do golpismo, a defesa da liberdade de Daniel Silveira. E no Rio de Janeiro teve até um maluco que se fantasiou de viking, como aquele que invadiu o Capitólio a 6 de janeiro do ano passado lá nos Estados Unidos, uma coisa patética. E deu para ele, olha a que ponto eles chegam, uma placa de rua com o nome dele, e aí a referência, claro, é o episódio Marielle Franco, e assassinada, né, como nós todos sabemos, e até hoje não se sabe por quem, como e todos os detalhes desse trágico acontecimento, e que ele estava lá naquele carro, o Daniel Silveira, e tinha quebrado a placa com o nome Marielle Franco. A questão toda, quando você faz um resumo dos acontecimentos de hoje acompanhei todos esses fatos, fiquei vendo tudo o que estava acontecendo, é que a essência disso tudo é preocupante. E qual é uma das minhas preocupações? E nessa nossa conversa de hoje a gente vai fazer uma visão bastante sintética. Qual é uma das minha grande preocupação? Primeiro, ele continua apontando e determinando o rumo dos acontecimentos. Ele quem? Jair Bolsonaro. Ponto 2. A presença de jovens. Onde estavam os jovens? Inclusive, posso dizer, sem exagero, nas 2 manifestações. Eu não vi, né? Especialmente na manifestação bolsonarista, o que mostra que há uma dissonância no discurso em relação à maior parte da população brasileira. Então, a questão que se coloca nesse momento, na minha leitura, na minha interpretação, é que o Bolsonaro continua dando as cartas. O discurso, por exemplo, do Lula no estádio do Pacaembu, lá na Praça Charles Miller, era um discurso que não conseguia empolgar, era um discurso velho, antigo. E note, as pessoas do entorno do ex-presidente Lula eram todas pessoas de muita idade, antigos sindicalistas, e eu confesso a vocês, eu não reconheci nenhum. E é o que acompanha o par e passo a política brasileira, o que mostra que há uma absoluta dissonância do que estava ocorrendo nesses 2 locais tão próximos. Na Avenida Paulista, aquela linguagem golpista, extremista, de rasgar a Constituição, e a cerca de 2 quilômetros, falando de um Brasil, mas que as pessoas também não se reconhecem. Em suma, ainda bem, graças a Deus, que não houve nenhum tipo de conflito, ao menos que nós temos conhecimento até esse momento. Esse seria, por incrível que pareça, o saldo positivo do dia 1º de maio. Quando deveria ser o inverso, né? A ampla participação de massa, a discussão das questões dos trabalhadores, pensar o Brasil, para onde nós vamos, o que significa a inserção do Brasil hoje no mundo da globalização, né? Nessas cadeias produtivas mundiais, o que é a questão do trabalho hoje, como é que se coloca a questão do trabalho na 3ª década do século XXI, mas infelizmente nós não vimos nada. O que me deixa também muito preocupado, porque nós temos a 2 de outubro de eleger o presidente da República do Brasil, que vai governar esse país para os próximos 4 anos. E a grande questão, nem na Avenida Paulista, nem no Pacaembu, você via um caminho efetivo. Claro que há diferenças. Evidentemente que nós não podemos dizer que a Avenida Paulista, quem lá estava naquela manifestação extremista, é o mesmo do pessoal que estava no Pacaembu. Claro que não. Eles têm visões de mundo muito diferentes, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a construção do novo, é isso que traz muita preocupação. E o que tanto que eu vi, o que aconteceu em Brasília, no Rio e especialmente em São Paulo, é algo bastante preocupante e que coloca uma necessidade de nós efetivamente entrarmos. E já é campanha eleitoral, eu sei que a lei é obrigada a dizer que é pré-campanha, tudo isso, mas na prática a discutir as grandes questões nacionais e não cair na armadilha do Bolsonaro. Daqui a pouco, amanhã ele começa a falar da pauta dos costumes, por exemplo. Aí se desvia para uma discussão. Aí depois ele levanta uma pauta de não sei das quantas. Aí ele arruma não sei o quê. E as questões reais, concretas do Brasil,
nunca são discutidas. É isso. Fizemos hoje um boletim assim meio que meteórico, mas explica-se, né? Porque nós tivemos um pequeno problema. O importante, acho eu, é que nós tivemos esse encontro, né? Não deixamos passar, né? Isso que ocorreu hoje. Saúde, ainda bem. Olha a que ponto nós chegamos. Saber que não teve nenhum tipo de conflito, né? Nós deveríamos, na verdade, estar discutindo coisa adiante. Ou seja, quando o nazifascismo bolsonarista não age, a gente passa a achar que é bom. Né? Quando, na verdade, se nós estivéssemos vivendo um momento de um bom debate democrático no Brasil, né? Esse não seria o saldo da gente falar, pô, ainda bem que não aconteceu isso e aquilo. Não, nós estaríamos discutindo, olha, foi apresentada uma visão de mundo aqui, uma discussão sobre o mundo do trabalho aqui, e foi discutida sobre o mundo do trabalho uma outra visão acolá. Infelizmente, nós somos muito distantes disso. O que a gente acha? Temos de continuar em frente e mudar o que está acontecendo. E é possível, tá bom? É isso então. Nos encontramos amanhã, no horário habitual, aí na forma também habitual. Vamos ter o superchat, como de hábito. É muito gostoso esse feedback com vocês. E também vamos sempre lá colocando os likes nessa nossa conversa. Nos encontramos amanhã. Até!